Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 livros que me chocaram. Antes de começar, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante pra mim e também pro canal crescer, tá bom? Então vamos lá. O primeiro livro é um livro que tá na lista dos desejos de muita gente esse ano, porque vai sair a nova adaptação literária para o cinema, que é o Duna. Eu não tenho mais o livro, eu passei ele pra frente, porque eu vou explicar tudo pra vocês. Então eu vou deixar a capa dele por aqui, ou por aqui, pra vocês poderem ver a capa, porque tem várias edições, né? É uma fantasia... É uma ficção... Fantasia não, ele é um livro de ficção científica. Então, ele é bem famoso, ele, enfim, tem muitos fãs e tal. E é uma série de 6 livros, então ele é bem grande a história dele. E nesse primeiro livro, ele é dividido em 3 sessões, então a gente tem muita história. É um livro muito grande, de mais de 500 páginas, pelo menos a edição que eu li é mais de 500 páginas. A leitura dele não é tão comum como esses livros de hoje em dia, o vocabulário é mais rebruscado, então você lê mais devagar, naturalmente. Se você não é acostumado a ler esses livros com leituras mais difíceis, você vai ler ele mais devagar. E ele tem muitas palavras próprias do mundo deles, né? Porque é uma ficção científica de monarquias que governam planetas. Então, assim, tem muitos termos que são deles. Então, no final do livro, não tinha no rodapé, eu descobri bem depois, tem um glossário no final do livro, pelo menos na edição que eu li era assim, que tem o significado de cada palavra. Então, assim, boa parte do livro, até eu descobrir esse glossário, até entender melhor como é que estava funcionando as coisas, eu fiquei perdida. E isso é normal, porque a leitura é muito diferente da leitura dos livros modernos e até um pouco mais difíceis de hoje em dia, porque é uma leitura mais antiga e tal. Então, assim, não tô falando que o livro é ruim, não. Eu acho que talvez ele vai decepcionar muita gente que tá indo com muita sede ao pote de ler. Eu fiz a resenha dele, eu anotei a data pra dizer pra vocês. Dia 21/8/2015, tem a resenha dele no meu blog. Eu dei uma nota alta pra ele, porque ele é um livro muito bem construído, muito bem feito, os personagens são bem elencados, mas ele não é um romance, é uma ficção científica. Então não espere que tenha demonstrações de amor e diálogo sobre isso, ou cenas picantes, porque não é esse o contexto do livro, entendem? Então, qual é a história do livro? A gente tem o Paul Atreides, a gente tem o Paul Atreides, que é um jovem príncipe que vem da monarquia dos Atreides, que tá tendo, a monarquia deles está tendo choque com outras monarquias lá. Então eles foram meio que obrigados a fugir para um dos planetas que eles comandavam, esconder lá por um tempo e tal, e se reestruturar como monarquia para conseguir vencer. E nesse novo planeta que eles foram viver, ele tem, boa parte dele é um deserto enorme. E logo no início do livro a gente fica sabendo que tem um povo que mora lá que se chama Freeman, é o nome do povo. Então, assim, ele começa a ter sonhos, o povo. Começa a ter sonhos, visões, e a mãe dele é bruxa, tipo feiticeira da época, só que ela é uma bruxa feiticeira escondida ali, sabe? As pessoas não sabem quem ela é verdadeiramente, só quem estudava com ela sobre esses encantos e tal, sabem quem ela é. E aí essas pessoas que comandavam essa situação, esses ensinamentos dela, vão atrás da rainha, é Jéssica, se não me engano é Jéssica, o nome da mãe dele. Vão atrás dela e falam pra ela que eles querem, como é que eu posso, avaliar o Paul, porque ele é filho dela, então ele com certeza herdou algum poder e elas têm que dimensionar que tipo de poder é esse. Então eles fazem vários testes e tal, e durante isso ele vê várias coisas ruins que vão acontecer com a família dele. Então ele tenta impedir, mas já era tarde demais. E aí ele já sabe o que ele tem que fazer, porque ele começa a ter visões de uma moça no deserto. E essa moça, ela se chama Shani.
ela é desse povo, Fremen, e ele rola toda uma tragédia. Gente, isso é muito no início do livro, então não tô dando spoiler, não se preocupe. Então, ele rola uma tragédia lá na monarquia, lá, e ele tem que fugir para ele poder restaurar a monarquia e poder proteger as pessoas e tudo mais, e ser o rei que o pai dele queria que ele fosse. Ele vai para esse povo, ele acaba encontrando esse povo, os Fremen, e eles ajudam ele, e aí ele encontra essa Shani. E parece que ele tinha que encontrar ela. Então, ela é filha do líder desse povo. Então, ela é meio que uma princesa, entendem? E aí, ele começa a aprender muitas coisas desse povo e tal, e ele acaba mobilizando esse povo a lutar com ele. Então, acontecem muitas e muitas coisas. O livro é muito grande, tem muitas coisas relacionadas à mãe dele que acontece. Então, assim, o livro é muito bom, o livro é muito bem construído, eu entendo porque ele é tão famoso dentro desse núcleo de pessoas que gostam muito de ficção científica. Eu aconselho a leitura, mas eu não posso dizer que ele não me chocou, porque ele me chocou no final dele, as atitudes do final, tipo, no final do livro, das atitudes do Paul Atreides sobre a Chani, sobre quem ele é, o que ele quer fazer, ele me chocou muito, porque ele foi muito egoísta, muito egoísta, e isso me deu raiva dele. Então eu acabei não lendo os outros volumes. Não vou dizer que eu não vou ler os outros livros, talvez leia, mas aí eu vou pegar Kindle. Os livros são enormes, então se prepare. Então isso me chocou demais, as atitudes dele, porque ele se mostrava uma pessoa e de repente ele teve umas atitudes absurdas no final. Egoístas, pensando só nele, pensando só na monarquia dele, e o que ele faz coisas assim, ele faz umas atitudes muito feias com a Shani, e eu não gostei disso, sabe? Mas não é porque eu não gostei de alguns pontos do livro que eu tenha que dizer que o livro é ruim. Não dá pra falar isso. O livro é muito bom, e sim, eu aconselho a leitura de quem gosta, mas ele me chocou e provavelmente vai chocar você também. O segundo livro que me chocou foi Incendeia-me, esse eu tenho aqui. Então, o livro é grande, claro, enorme, lindo, maravilhoso esse livro. Eu amo muito esse livro. Ele tem mais de 300 páginas, quase 400. Esse livro tem muita revelação de segredos. Você, tipo, fica chocada a cada revelação, porque são coisas que você jamais iria esperar. E o que mais me chocou, mas foi positivamente, não foi negativamente, como aconteceu com Duna, foi sobre a questão das escolhas que a Juliette fez. Ela faz escolhas muito difíceis e muito questionáveis moralmente para poder proteger as pessoas que ela ama. Então, assim, e ela vai ter que carregar o peso dessas escolhas, mas é impossível você não se chocar com as escolhas dela. Então, esse livro vai ele é um dos 5 livros que me chocaram. Gente, eu não tô colocando os livros na ordem, tá? De, quem me chocou mais, quem me chocou menos. Eu só tô dizendo que me chocou positivamente e quem me chocou negativamente, ok? Outro livro que me chocou muito foi A Coroa da Meia-Noite. É o volume 2, né, no Trono de Vidro. Mas pra quem já conhece melhor a sequência dos livros, sabe que apesar dele ser o livro número 2, ele, na verdade, na sequência, ele é o livro número 3, porque tem a Lâmina da Assassina, que é um spin-off do início da vida da Celaena, é o início da vida da Celaena. Então, ele seria o volume 3, na verdade, mas a leitura mesmo, para vocês fazerem, o que eu aconselharia é que vocês lessem na ordem que eu li. Que vocês lessem a Lâmina da Assassina depois do primeiro livro do Trono de Vidro ou depois desse livro. O que eu li foi depois desse livro porque eu consegui comprar depois. Porque ler Lâmina da Assassina primeiro, antes dos outros livros, você não vai entender muitas coisas que eles explicam lá que puxa aqui, entende? É melhor vocês lerem o Trono de Vidro primeiro antes de ler a Lâmina da Assassina. Pelo menos leiam o volume 1 antes de lerem a Lâmina da Assassina. Não leiam a Lâmina da Assassina primeiro, porque senão vocês vão achar muito chato e vocês não vão entender muita coisa que é mencionado e puxado no livro 2, 3, enfim. Então, voltando. Por que esse livro me chocou?
eles têm muitas revelações no final desse livro. E a gente entende quem é Celaena, a gente entende pra onde ela tem que ir, e quem ela é afeta, tipo, toda a sequência da história dos personagens. Então, assim, teoricamente o poder que ela tem e que ela pode exercer sobre as outras pessoas é muito forte. Então são revelações que te chocam e que mudam os paradigmas dos próximos livros e que é fundamental. Então é um choque positivo, te surpreende demais. É um livro muito, muito bom. Eu sou suspeita a falar porque eu amo o Trono de Vidro, os livros do Trono de Vidro são maravilhosos. Então é um choque, mas é um choque positivo. Vocês vão gostar. E vamos para um livro bem inusitado que talvez muitos de vocês não tenham lido, que é o Diário da Princesa. Essa é uma série, foi a primeira série que eu li, que eu quis ler, que eu comprei livro por livro. Esse foi o primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro. Quando eu digo meu dinheiro, eu digo, tipo, trabalhando e tudo mais. Foi o primeiro livro que eu comprei da minha estante toda. Eu tenho um carinho super especial por essa série. É uma série maravilhosa, que você ri, você chora, você se emociona. E não, pense nos filmes, esqueçam os filmes. Os filmes foram muito viajados, os livros são muito melhores. Eu acho que para uma representação melhor dessa série, deveria ser feita uma série de TV e não filmes. Filmes vão pecar demais, é muita coisa que acontece e não dá pra você fazer uma construção de um personagem que leva, tipo, 10 volumes, sabe? É complicado isso. Aí, o que me chocou? A Amélia, que é chamada de Mia, né, a princesa Mia, ela tem nesse livro a revelação de que ela é uma princesa. Então ela não cresceu sabendo ser uma princesa. Ela descobriu na adolescência que ela era uma princesa porque a avó dela veio junto com o pai e contou pra ela. Então sim, o pai da Mia está vivo e continua vivo nos livros todos, ele não está morto, ok? Então assim, mas tem outras consequências pra ele vir buscar ela, ele não pode ter mais filhos. Então, ela é a descendente direta e ela é a princesa de Genóvia e ela tem que tomar a postura. E a Mia, ela conhecia o pai dela, ela tinha um relacionamento até meio que afastado do pai e tal. Mas, assim, ela vivia com a mãe, longe e tal, nos Estados Unidos. Então, assim, ela não tinha um relacionamento muito próximo com o pai. Ela falava com ele de vez em quando, mas era muito, muito vago. Aí, de repente, ele aparece e quer que ela assuma o posto de princesa. Então, assim, o que é bem legal nesse livro é que a Mia, ela é uma pessoa muito única. Ela é vegetariana, ela ama os animais, ela é em prol do Greenpeace, ela quer proteger as baleias, sabe? Ela é muito ativista, assim, nesse sentido de proteção ambiental e tal. E ela começa o livro é todo feito em forma de diário. Vou mostrar aqui pra vocês. Tipo assim, ele é feito em forma de diário. E ela narra tudo, inclusive os diálogos ela coloca no diário dela. E ela começa a escrever quando ela ganha um diário da mãe, porque a mãe diz que ela não se relaciona, ela não consegue falar com ela, com a própria mãe. Não consegue dizer o que ela sente. Então que ela escreva, porque ela precisa desabafar isso de alguma forma. E o drama que ela tá vivendo com a mãe é porque a mãe arrumou um namorado e o namorado é o professor de álgebra dela. Então, tipo, ela já é muito complexada. A Mia, ela é uma adolescente complexada com a sua beleza, com o seu corpo, com os seus 1,80. Então, com a sua falta de busto. Então, é muito interessante, ela é muito engraçada, ela é muito extrovertida. Mas o que me chocou nesse livro foi a reação da melhor amiga dela, da Lily. Ela tem uma amiga que se chama Lily, que tem um irmão chamado Michael, e que elas cresceram juntas, tipo, de bebezinha, criancinha, crescendo, foram pra escola juntas e tudo mais. Tipo, amiga de muitos e muitos anos e tal, frequenta a casa uma da outra. E a Lily, quando descobre que a Mia é princesa, tá louca na Lily, dá a louca. E a Lily e acha um absurdo ela ser uma princesa, e não sei o que, não sei o que. E a gente consegue sentir que a Lily tá com inveja, sabe? E isso me chocou, velho, você é a melhor amiga da outra, como assim? A outra tá sofrendo horrores porque virou princesa da noite pro dia, que era a última coisa que ela queria na vida. E
e a outra botando pressão, meio que acaba a amizade, aí demora um pouco até elas reatarem, até a Lily assumir que ela tava com inveja, que tava com ciúme, de tanta atenção pra mim, não pra ela, porque ela tem um programa de TV e tudo mais. Então sim, é um choque negativo para um livro de adolescente, mas ele é bem real, a verdade é essa. A gente às vezes tem uns amigos que ao invés de ficarem felizes ou nos ajudarem em determinados momentos, eles do nada têm acessos egoístas, ciumentos e tudo mais, e ao invés de te ajudar, te faz sofrer mais. E isso é o que acontece. A Lily, durante vários capítulos, ela é uma chata que inferniza a Mia. Aí depois elas voltam a reatar a amizade, mas porque afinal de contas elas têm uma amizade de muitos anos, né? E essa amizade é retratada ao longo de todos os livros da série da Princesa, né? Do Diário da Princesa. Então, assim, isso é um choque negativo, porque eu jamais iria esperar que a melhor amiga dela ia, tipo, fazer hate com ela. Ela faz hate. Então, assim, tipo, surpreende completamente. E o último livro que eu vou dizer pra vocês que me chocou foi o Crepúsculo. Ele é o último livro da série da Mediadora, Crepúsculo, só que ele é o último livro da primeira série que foi lançada. Esse é o número 6. Tem alguns anos já que foi lançado um novo livro da Meg Cabot, dessa série, mas eu ainda não li. Mas esse livro, ó, vocês estão vendo o tanto de marcação que eu tenho. Ele é muito bom, a série da Mediadora é muito boa. Se você nunca leu, você tem que ler. São livros fininhos, são gostosos de ler, são muito rápidos. E a protagonista dessa série é a Susana, que é uma adolescente completamente diferente de outras. Ela vê espíritos, ela fala com espíritos, então ela se veste diferente, ela usa umas correntes, ela usa uns coturnos, ela gosta de jaqueta, ela é mais radical, assim, sabe? Mas não é sobre a aparência dela que eu quero dizer, só pra vocês, pra contextualizar vocês como a Susana é. Ela é muito, muito fofa, a Susana, na verdade. E ela, desde o primeiro livro, ela conhece o Jess, que é um fantasma que vive na nova casa que ela se mudou. Ele, tipo, literalmente vive lá. E aí, nesse livro, a gente tem muitas explicações de o porquê que o Jess virou um fantasma. Então, são explicações loucas, tipo, loucas mesmo, que te choca. Eu jamais iria imaginar o que rolou no passado do Jess pra ele virar o fantasma que ele virou. Porque dá pra ver que ele não é da época, né? Ele é de outra época. Então, assim, o tempo que levou até eles descobrirem o que aconteceu com ele e tudo mais. E tem um outro personagem que fica perseguindo a Susana e o Jess, que é o Paul. Ele é um perseguidor, então, tipo, por causa dele, Susana toma atitudes muito radicais pra conseguir ajudar o Jess. Pra não deixar ele ser expulso ou exorcizado. Pro Jess não ser exorcizado pelo Paul. Então, porque Susana se apaixonou por ele, né? Todo mundo sabe, é o casalzinho já esperado, né? Que é ao longo da série, né? Da Susana com o Jess. Então, assim, o Paul é o contraponto, mas as revelações desse livro são bombásticas. E o que a Susana faz pra ajudar o Jess é loucura demais, choca você. O que é? Você pega e relê, sabe como assim, que aconteceu? Então, assim, é um positivo demais. Então, eu super indico a leitura dessa série pra vocês. É uma das melhores séries que eu já li de adolescente e tal. Ela é muito divertida. A escrita da Meg Cabot, ela é muito boa e você consegue ver uma clara diferença dessa série pra série da Princesa que eu falei pra vocês. São séries completamente diferentes, com personagens, todos eles completamente diferentes, motivações diferentes. Tudo é muito, muito diferente. E, assim, eu tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão gostar bastante. Então é isso, gente. Esses foram os 5 livros que me chocaram. Eu demorei um pouco pra escolher eles, porque eu queria livros, assim, não tão óbvios, sabe? Claro, tem mais livros que me chocaram, mas esses foram menos óbvios, que eu não estava esperando receber choques e de repente pá, entendeu? Então, me contem nos comentários quais desses livros também chocaram vocês, ou se vocês têm outros livros que chocaram vocês ao longo da narrativa e tudo mais, tá? E não se esqueçam de curtir o vídeo, tá bom, gente? E tchau, até o próximo vídeo!